está com o Zanin. E está se criando uma nova peça do teatro. E essa peça se chama Zé Droguinhas versus Cristiano Zanin. Está em cartaz agora. Começou a peça. Uma semana atrás, a gente teve um pouquinho mais, né? Aqueles mandados de apreensão e busca, e foi-se o celular secreto do Vacef, que ele usava para falar com o Bolsonaro, o celular e o HD do pai do Mauro Cid, tem também do filho do Bolsonaro, do Jair Renan. Então eu diria que essa semana a gente pode ter algumas bombinhas instalando aí, pá, e sempre no meio das bombinhas surge um bombão, né? Estourando. Então é uma semana muito importante. Vamos falar aqui na abertura do tema, né? Que foi o tema da semana passada e foi o tema desse fim de semana também. Todos os espaços de discussão trazendo, obviamente, como fio condutor da discussão a questão do Zanin, né? Do Cristiano Zanin, os votos que ele tem dado. Aliás, mais 2 votos, a gente já fala aqui na abertura, absurdos. Absurdo, sempre com a desculpa de não estou julgando mérito. Eu falei isso antes da desculpa. Antes da desculpa, eu falei, vai sempre vir com a história, eu não estou julgando mérito, estou julgando só o cumprimento da lei, a Constituição e não sei o quê. E aí, curiosamente, a visão da lei dele tem sido a mesma do Cássio com K e do André Mendonça. E do Lula? Já fez essa pergunta, Eduardo? Qual a visão do Lula, que indicou ele lá? Porque o Lula, qual que é a visão do Lula sobre a liberação da maconha? Né? Qual que é a visão do Lula? Aí você não vai falar, né, Eduardo? Essa visão do Lula você não vai falar, né? Curiosamente. Não está no roteiro da peça. Julgando mérito, mas a visão da lei que ele tem é a mesma dos dois e diferente dos outros ministros. A gente já vai falar sobre isso. E também sobre essa guinada conservadora do governo. É guinada mesmo conservadora? Não sei. Não é guinada conservadora como alguns, assim, e aí eu vou usar de propósito o termo, alguns fanáticos, principalmente pelo Lula, né? Porque o Lula, como toda liderança popular, ele tem esse movimento de seita também. Toda liderança muito forte tem o movimento de seita, tem as pessoas que acreditam nas ideias e tem as pessoas que estão escolhendo ali, porque, pelo menos dos que tinha é o melhor. Você tem todos os graus ali de seguidores, de adeptos, etc. Esses mais fanáticos mesmo, a galera da seita está dizendo assim, não, tudo isso é uma estratégia do Zanin para querer mostrar que ele é imparcial, para depois ser parcial nos votos e ninguém fala. Ou seja, o xadrez 4D, o William De Luca me falou isso hoje. Eu adorei o termo, né? Que é o negacionismo, é o terraplanismo do lado da esquerda também, que tem terraplanismo. Xadrez 4D é bom demais. De tudo que é lado. Enquanto isso, obviamente, a esquerda é mais lúcida e crítica, falando assim, não, calma aí, tá certo, não vamos chegar em nenhuma conclusão definitiva, mas o que teve até agora, se a gente não criticar, a gente tá aqui pra quê? A gente tá aqui, mas isso... Tá aqui pra pelegar, caramba. Vocês sabem o que é pelego, gente? Pelego. Vou pegar aqui a imagem de vocês, ó. Pelego. Tá aqui pra quê, pô? Tá aqui pra pelegar, pô. Pelego. Pelego. Aqui, ó. Aqui, ó. Pelego. Quer ver? Tá aqui pra pelegar, caraca. Ué. Aqui, ó, pronto. Tá aqui pra pelegar o pelego aí, ó. Pra que você tá aqui? Pelegar. Pelego. Aqui, ó. Pelegar. Tá aqui pra quê? Pra pelegar. Daí, agora, se a gente não criticar, a gente tá aqui pra quê? Tá pra pelegar. É isso. A gente tá aqui, mas isso daí em 5 minutos. Antes a gente tem alguns outros assuntos aqui para falar, mas só para dizer que a semana vai ser boa, a semana vai ser quente em termos de material para a gente poder discutir aqui. Ainda tem as quebras dos sigilos bancários de Michele e Jair Bolsonaro que devem ser reveladas também essa semana. Vamos acompanhar, minha gente. Você que está com a gente, então, quer fazer parte do programa, já sabe, manda aquele vídeo, manda o seu recado. Você que faz o ICL junto com... Se você for ver a turma que está atrás de poder construir cassino, de poder... Political exposed persons. Não, quero saber do Paco Zanin, cadê? Os caras te matam. Os caras te matam. Quem te matou? E ele votou. Aqui.
lugar da casa que ele separa para tu poder dormir. Aqui, vai lá. São mais de 5 mil municípios. Ministério da Caixa. Passa para o próximo aqui, só porque é um dado interessante para vocês também. Passa para... Não, próximo. Não me engano, tem 4... De ter lido isso, sim. Daniela Cunha. O Elmar Nascimento deve ser o próximo presidente da Câmara. Pois é. Lira. Infelizmente. Ações que vocês não encontram na grande mídia, também tem isso, né? A gente só vê essa análise aqui. Edu, vamos falar também do assunto que mais pipocou nesse final de semana, inclusive, ou principalmente até entre a esquerda, 99% de críticas, pelo menos aí, para as primeiras votações do Zanin, né? Inclusive dentro da esquerda. Vivi, eu tô super preocupado, assim, sabe? Eu tô super preocupado porque não é só a questão do Zanin. Tá muito pá. O Zanin, mais uma vez, deu votos, porque, na verdade, foram 2 que a gente não tinha comentado aqui da semana passada. Um em relação às polícias municipais, você me corrige se eu estiver errado, William, e indo na direção também do Cássio com K e do André Mendonça, de que os municípios vão poder ter suas próprias polícias, e isso faz com que, em vários lugares do Brasil, onde você tem prefeitos extremamente radicais, e desses do bandido bom é bandido morto, e tem que passar por cima, e tem que tocar o terror, e tem que chegar atirando, e você está dando poder para esses caras. Tá. Eles colocaram as guardas municipais dentro do sistema de segurança que não estava. Então, guarda municipal, por exemplo, não podia fazer abordagem às pessoas, não podia fazer apreensão. GCM, agora pode. Isso. Então, você está dando poder para essa turma, e em muitos lugares que esse negócio não vai nem ser monitorado, não vai nem virar notícia. São mais de 5 mil municípios. E quem votou a favor disso? Zanin. A outra, e essa eu posso falar de cadeira mesmo. Pô, os Guarani Caiovás. Eu morei com os Guarani Caiovás. Quem vem aqui no ICL, ali quando você sobe, né, do térreo, aqui pro primeiro andar, que é onde fica o nosso estúdio, tem um quadro, que é uma fotografia que eu tirei, lá, na comunidade de Laranjeiras, ali perto de Dourados, onde moram os Guarani Caiovás. A foto, meu irmão, é de partir o coração. A foto é de partir o coração. É uma menina indígena com uma vassoura na mão, e eu fiquei hospedado com eles, numa casa toda feita de retalhos de lona, e a menina deve ter uns 6 anos varrendo ali, num lugar onde, irmão, eles têm que comer resto de comida. E eu morei com os Guarani Caiovás. E essa denúncia de que a polícia lá funciona como milícia, meu irmão, eu vi passando, rondando as aldeias, na cara de todo mundo, picapes pretas. Aqui, ó, essa é a foto que tem na entrada do ICL. Eu tirei essa foto. E depois tirei com a família, que eu tenho uma foto com a família Tirou também. boa. Que me recebeu. E o mais, irmão, o mais forte é que cada lugar desse que eu chego, o nada que os caras têm, os caras sentam para te oferecer. E nesses lugares, normalmente, o nada é um chá de tererê. É um mate da região. E ali tem uma cuiazinha, normalmente amassada, antiga, que todo mundo reparte. Mas ele senta para te oferecer isso. Humilde. Ele pega e deixa um lugar da casa que ele separa para tu poder dormir na casa. Tá. Ele põe uma rede e dormem 2 na rede para você poder dormir com eles. Sensacionalismo. E nesse lugar, onde morre gente o tempo inteiro, onde eu conheci uma senhora que de 6 filhos perdeu 4 assassinados, o mais novo com 4 anos de idade, assassinado. Eita. Nesse lugar, a milícia anda em carro aberto. São picapes pretas, onde os caras andam armados até os dentes com um fuzil, em pé atrás da picape, procurando índio que está fazendo coisa errada, errada para eles, né? E se estiver fazendo, o cara larga o tiro, o cara mata. Isso meu irmão, a faixa de Gaza brasileira. E quem me disse isso a primeira vez foi o Stedley. Ele falou, Eduardo, você está fazendo essas suas viagens todas, quando tu tiver força o suficiente para encarar a maior dor que você vai ver na tua vida, tu vai para lá. Para essas aldeias Guarani Caiovás. E o cara votou contra os Guarani Caiovás. Votou contra? Eu vi essa milícia. Eu, Eduardo, vi essa milícia. Votou contra? E aí quem estava comigo falou, só não filma não, Eduardo, porque se filmar... E eu tentei depois filmar e não consegui. Ele falou, não filma não, se os caras te pegam filmando, os caras te matam. Os caras te matam. E ele votou... Se matou... Acabaram, acabou. Não existe mais, acabou o assunto. Votou contra os Guarani Caiovás. Ah, não votou. Não
Aí vem a história. Não é mérito. Mas qual foi o voto? Mas quem que votou junto com ele? Quem que votou junto com ele? O Cássio e o... Só uma dúvida, o Eduardo não votou no Lula? Votou. Lulinha, quando diz o outro lá, de quatro costados. Mendonça. É sempre. E aí vem a seguinte questão, irmão. Qual a seguinte? Não é só o Zanin. A gente acabou de falar da Caixa Econômica Federal saindo da mão de uma trabalhadora para ir para a mão de uma advogada aliada do Lira. A gente está falando do Ministério do Desenvolvimento Social, que está correndo o risco de sair da mão de um governador de um estado do Nordeste, de um ex-governador de um estado do Nordeste, o Wellington Dias, o índio, um cara sempre preocupado com o povo mais pobre, para ir para a mão do Fufuca. Oh, meu Deus. A gente está falando do Ministério dos Portos e Aeroportos, indo para a mão, saindo do Márcio França, um político de centro ou centro-esquerda, indo para a mão também de alguém da direita. A gente está falando do Ministério dos Esportes, que está babando nessa história das apostas, saindo da Ana Moser, também para ir para alguém do Centrão. Tá. Então não é só o Zanin. Não é só o Zanin. E no mesmo fim de semana, eu vi, irmão, o Tarcísio, porque a gente não vê, a gente está dentro da bolha. Mas eu vi o Tarcísio, como ele foi recebido lá em Barretos. Enquanto a gente está dando essas vaciladas aqui, o Tarcísio está nadando de braçada em São Paulo. Está nadando de braçada. Enquanto a gente está dando essas vaciladas aqui, eu vi um discurso da Michelle, que a gente tá meme. Ah, que absurdo, olha só, que vergonha. Só que... Michelle Bolsonaro é a nova presidente do Brasil, viu? 2026. Vou fazer um vídeo sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. Futura presidente do Brasil, Michelle Bolsonaro. A Michelle, ela tá se aprimorando. É sério, viu? Sério, não é meme não. Todo mundo brincando aí, mas não é meme não. O negócio tá feio, gente. O negócio tá feio. Ali no discurso, ela tá virando uma líder. Ela tá virando uma líder carismática. O discurso dela tá cada vez mais bem lapidado. Usando a metáfora das joias, tá cada vez mais bem lapidado. Ela tá com um discurso que já é potente, já é carismático, já é poderoso. Irmão, se a gente achar que é abraçando Lira, que é indicando o ministro igual o Zanin, que é colocando o centão para a Caixa Econômica Federal e para políticas sociais, que são utilizadas depois como moeda para eleger deputado. Se a gente acha que é assim, que a gente vai tirar esse país da extrema-direita... Quem é a gente, cara pálida? A gente tá muito enganado. Porque eu acho o maior barato, acho mesmo, quando a gente vai para reunião lá do G20, entendeu? E, pô, todo mundo vai conversar com o Lula. Quando o Lula chega no lugar e faz uma recepção com capoeira... A gente é o governo, tá, entendi. O que é a gente? Mó barato, não sei o quê. Mas o Brasil tá precisando de muito mais do que isso. O Brasil aqui tá com uma ameaça real, que nem de longe sumiu, que é a extrema-direita. A turma ainda tá muito forte. E a gente, para se defender da extrema-direita, está abraçando a turma, que foi a turma que apoiou a extrema-direita durante todo o período. Todo mundo que a gente está falando aqui apoiou o golpe da Dilma. Todo mundo que a gente está falando aqui foi contra o impeachment de Bolsonaro. Todo mundo que a gente está falando aqui foi da base de sustentação do governo Bolsonaro. Sinceramente, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem esse governo inteiro, são mais de 30 ministérios, William, são vários estatais, Vivi, quem desse governo inteiro é de uma esquerda mais radical, vamos dizer assim? Tu vota na direita e quer que governe a esquerda? Que papo é esse aí, João? Tu votou e saiu, fez campanha pra direita. E aí? Aí, tá bom. Agora a direita ganhou, você tá querendo o quê? Esquerda lá? Ah, pelo amor de Deus, velho. Esquerda... Não tem. Esquerda radical não tem. Não tem. Agora, se eu te perguntar, no governo do Bolsonaro, quem do governo Bolsonaro era da direita mais radical? Meu irmão, 90%. Você acha que não tem espaço para alguém de uma esquerda mais radical no governo? Para poder fazer um contraponto? Para poder manter aquelas ideias vivas? Ou a gente vai depender da Glaze, do Lindenberg, de algumas poucas pessoas... A Glaze é esquerda radical. Lindenberg é esquerda radical. Gritando e apanhando da estrutura do governo inteira quando se colocam a favor de uma regra fiscal que seja, enfim, mais inclusiva
em relação às necessidades do povo, que seja mais combativa e que... LSTEC ficou para não existe golpe de Estado com o povo na rua pedindo a saída da Dilma, pressionando votação de mais de 500 políticos, votando em 2 rodadas de Câmara, deputado e Senado e, por último, referendado pelo STF. Tá aí. Tá aí. Em Esquerda frente radical, Jean Willis. à vontade da Faria Lima. A gente não está dando espaço nenhum. Seria bom fazer um vídeo dessa fala do Eduardo em contraste com a fala dele lá no Flow, você explicando por que votou no Lula. Boa, vamos pegar aqui um narcisismo. Deixa eu ver aqui o narcisismo. Vai, Eduardo Moreira, explica aqui pra nós por que você votou no... Por que votou no Rafa, não? Tem ajuda que a gente dá sem prazer algum. Eu mesma... Rindo. Por que fizeram L? Vai, né? Por que ficou 2h30 no Flow Podcast falando pra taxar rico? Mandou aqui, ó. Sabendo que pensam muito parecido com o Ciro, o que ambos pensam de seu posicionamento hoje? Ele faz falta no governo atual? Por que não votaram nele em 2022? Ele assumiu aqui qualquer coisa, mas vamos lá. Ciro. Pô, tá aí uma parada que eu fico... Eu me dou super Parou de gritar lá. Aí parou de gritar já, calma, vai. bem com o Ciro, sou amigo pessoal dele. E me dou super bem com o Lula, sou amigo pessoal do Lula. As pessoas chegam pra mim naquela de, meu irmão, escolhe. Escolhe o quê, irmão? O que tu quer mandar na minha vida? É isso aí. Então pronto. É isso, né? Quem ganha com a brincadeira, reclamando da brincadeira. Tá aí. Enfim, a hipotenusa. As pessoas que são mais assim, radicais no melhor sentido da palavra. Mal começou o governo, as novidades eram o Ministério do Direito dos Povos Originários e o Ministério da Aniele Franco, que é da Igualdade Racial. Começou o governo, tiramos poder da Sônia Guajajara, tiramos poder da Marina Silva, a Aniele Franco tem um ministério que tem um orçamento desse tamaninho, e enquanto isso, o Centrão babando, cada vez querendo mais e mais. E a gente dando, Então, natural, eu comecei a ver... A gente não, que agente, bicho. Me tira fora desse agente aí, sai fora. Mano, não sei se vocês viram dúvidas e questionamentos, que é o seguinte: será que o governo está sendo chantageado? Coitadinho. Será que o governo está sendo refém, como eu sempre defendi aqui? Sempre defendi. O Arthur Lira está fazendo chantagem. Ou será que realmente... Tadinho do governo. Esse é um governo mais conservador do que a gente imaginava? Ai, meu Deus. Tem que botar essa opção na mesa. Porque quando você começa a falar, olha só, colocou o Zanin, que não tinha opção. Precisava de alguém... Tadinho do Lula, tadinho do governo, tadinho. Leal. Colocou a Margarete Coelho na caixa. Tadinho. Porque não tinha opção na caixa? Tadinho. Porque não sei o quê, porque se não fizer o Congresso não vai votar. É a coisa mais maluca do mundo. A gente agora não tem um vai Congresso... votar, acabou, só vai. A gente tem um parlamento que a gente tem que pagar uma fortuna via emendas... Para ele fazer uma coisa contra o povo. A gente tem um Congresso eleito pelo povo, aí o governo vai lá e paga para esse Congresso eleito pelo povo votar contra o povo. Esse meta é foda, né, velho? Esse meta é surreal, cara. E o culpado é o Lira. E o culpado é o Lira. Mas eu ando por aí, eu não vejo um deputado eleito por bolsonarista, por bolsominion. Não vejo um deputado eleito por bolsominion votando contra o eleitor dele. Mas eu vejo esquerdalha e deputado de esquerda votando todo momento contra o voto de esquerda. É impressionante. Já pararam pra pensar? Já pararam pra refletir isso? Você anda por aí, você não vê um voto do Nicolas que é contra o que o eleitor dele tá pedindo. Você não vê um voto do Nicolas que o eleitor dele discorda. Mas o que você vê de dito progressista votando contra o eleitor, o que você vê não tá escrito, cara. Eles querem. Inclusive o PDT. É bem falar, inclusive o PDT. Inclusive o PDT. O que a gente quer... Vocês têm que decidir se o Lula é expert da política ou vítima do Lira. Então eu acho que está na hora de acender a luz amarela. E se não acender a luz amarela agora, se o governo entrar nessa onda de conciliar com o Centrão, eu vou fazer uma previsão horrorosa. Isso é ruim para audiência. Acabou. Tu quer ter audiência boa, meu irmão? Tu seja sempre otimista. Acabou. Essa é a minha opinião.
Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou o assunto. Essa é a minha opinião. Acabou. Tu quer ter audiência alta? Você seja sempre aquele cara que não contraria o que a galera quer. Mas a gente tem esse papel da denúncia aqui. Tem sim. Quando a gente falou do Zanin lá atrás, e falou só o seguinte. Tem sim. Olha só, ninguém sabe o que pensa o Zanin. Você, meu irmão, foi tão atacado que você saiu do Twitter, Deluca? Um mês. Tá bom. Nós aqui fomos destroçados no chat. Ah, foi. A gente foi amassado no chat. Eita, chat. Pela galera mais fanática. A culpa é do chat. Amassado. Eita. Amassado. Ei. As pessoas não vão se lembrar, mas eu fui amassado no chat. Foi? Quando eu falei mal do Lira, irmão. Ai, meu... Depois que o Lula foi eleito, quando eu falei mal do Lira, eu fui amassado. Foi. Tinha que conciliar. Que tinha que conciliar. É que você só falou mal do Lira depois que eles não deixaram você ser nomeado pro Conselho da Petrobras. Que precisava dele. Então, olha, eu vou falar uma coisa agora que incomoda. Fala. Mas se o governo seguir nessa linha de abraçar o conservadorismo, de conciliar com o centrão, ele vai perder o apoio dos influenciadores. A gente já viu esse fim de semana, Felipe Neto, a turma toda largando o osso. Sites que eu nunca vi falar mal do governo, falando assim, olha, assim tá difícil, por causa do Zanin. Mexeu na maconha aí... Pô, mexeu na maconha pode ser duro às vezes, hein? Diana Krall do Tour Brasil vai estar passando aqui em São Paulo no Tokyo Marine Hall, no dia 18 de novembro. Pré-venda exclusiva cliente Tokyo Marine Hall. Alguém é Tokyo Marine aí? Tá aí. O governo entrar nessa onda de conservadorismo, abandonar a esquerda mais radical, escantear a MST, deixar os ministros, que são os ministros que poderiam estar lutando por mudanças estruturais, ali no cantinho, e dar o espaço e o orçamento para a galera aliada de Lira. Ai, meu Deus. Se o governo fizer isso, a gente vai ser atropelado já em 2020. Quem é o agente? Quem é esse agente que ele tanto fala aí, velho? É o 007? 24, nas eleições municipais. E em 2026, volta... O fascismo. Fascismo. De uma maneira que depois vai ser muito difícil tirar o fascismo. A extrema-direita. E te digo, porque se esse governo não for bem, infelizmente ele carrega junto as únicas lideranças que a gente tem hoje para substituir o Lula. Principalmente quem? Haddad e Dino. O último bastião da esquerda, ele meteu... Ele meteu o último bastião da esquerda. Eita, ele meteu o último bastião da esquerda. Caralho, mano. E aqui acabou. Acabou. Socorro. Não acabou, não. Acabou sim. Não acabou, não. Meu Deus, aí, velho. Mas isso já está acontecendo lá na Argentina, viu? Se esse governo for mal, aí tem gente que diz, não, mas também tem, sei lá, Simone Tebet, tem o Alckmin, tá todo mundo no governo. Se esse governo, todos os ovos estão na mesma cesta. Se esse governo abraçar o conservadorismo e o centrão, vai ser um desastre eleitoral e a gente vai ser amassado já em 2024. Denúncia fortíssima. Eduardo Moreira diz que aqui acabou. Não acabou. Tudo por causa da maconhinha. Tudo por causa da maconhinha. A maconhinha pode ser dura às vezes. Tá aí. A maconhinha pode ser dura às vezes. Mexeu na maconha, acabou tudo. Acabou. Felipe Neto se calou quando o governo Lula tirou dinheiro de saúde e educação pra entregar pro Centrão, mas quando o assunto foi maconha, ele foi xingar muito no Twitter. Pois é, né, mano? Supremo Tribunal Federal avançando em direito trabalhista aí há anos, né? Tá todo mundo quietinho. Ah, que maravilha, fazendo L e pulando. Mexeu na maconha, acabou. Aqui acabou. E nem mexeu, né? Porque ele só votou sozinho lá, né? Só votou sozinho. Oh, meu Deus do céu. Mas tá bom, né? Prioridades, amigo. Prioridades.